é tipo uma coletânea de um monte de material que foi acumulado durante as investigações. Nesse material tem coisas claramente comprometedoras. Donald Trump e Elon Musk armaram uma grande arapuca, uma armadilha para a esquerda, e eles caíram igual patinho, e vocês vão ver aqui no que deu isso. O jornalista Roberto Mota, que já trabalhou na Jovem Pan, no Pingo nos Is, em vários canais de direita, vai mostrar aqui para nós qual que foi essa armadilha e o plano de Donald Trump com Elon Musk, e que a esquerda caiu e foi pega, e agora a verdade apareceu. Confira aí essa matéria, esse bate-papo, esse podcast que eles fizeram e mostraram tudo para o Brasil e para o mundo. Vamos para a matéria, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui nesse canal. Realmente, pessoal, eles pensaram mais rápido e ganharam o jogo. Veja aí. Tem um aspecto interessante disso aí, Pinelli, que é o seguinte: o que foi liberado é tipo uma coletânea de um monte de material que foi acumulado durante as investigações. Nesse material tem coisas claramente comprometedoras, né, documentais, e tem um monte de tralha que foi coletada. Então, eu vi uma matéria muito interessante falando sobre isso essa semana, que dizia o seguinte: no meio dessa tralha tem coisas que foram criadas propositalmente para um dia ser descobertas, e você vai encontrar lá o nome de fulano ou o nome de ciclano, que não... Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, essa história do Bill Gates, o que está lá no arquivo são e-mails que o Epstein escreveu para ele mesmo, um e-mail do Epstein para o Epstein, narrando essa história. Não existe, até onde eu vi, não existe nenhuma evidência, hard evidence, nenhuma comprovação de que isso é verdadeiro. Parece que quando se comentou isso com a ex-mulher do Bill Gates, a Melinda, a reação dela deu a entender que essa alegação seria razoável. Eu vi um trecho de uma entrevista dela em que ela sai pela tangente. Quando perguntam a ela sobre isso, ela diz o seguinte: olha, eu reajo, a minha reação é de muita tristeza, eu tinha que sair daquele casamento. Quer dizer, ela não disse é mentira, né? Então, o fato dela não ter negado, as pessoas estão assumindo que é verdade. E, da mesma forma, tem coisa lá sobre várias outras personalidades. Agora, tem coisas concretas, né? Por exemplo, o príncipe Andrew, ele perdeu o principado por causa disso, não foi isso? Ele não é mais príncipe. Não, correto, exatamente. Ele perdeu, né, todas as honrarias, né? Perdeu todos a família real, justamente porque tem foto dele, né? Com garotas de 15 anos de idade, quer dizer, documental, né? Foi documentado, né? E nessa documentação agora mostra ele lá, tem até vídeo, eu acho. Caramba! Tem até vídeo dele lá na Ilha da Fantasia, e não é com tatu, não é com o tatu. Lembra do tatu? Tatu, não é com ele. Quer dizer, então ele perdeu, né? Claro, toda o principal. O Tatu foi muito lembrado no último mês do Brasil, né? Que ele recebia, né? Ele era o dono da ilha e o Tatu era o ajudante. Aí o sujeito chegava, às vezes, de helicóptero, né? E ele recebia com o copinho na mão. Bem-vindos à ilha do Taiaiá. Quer dizer, a ilha da fantasia. O pessoal lembrou muito do Tatu aqui. Agora, vocês sabem que eu conheci, agora eu já não sei, eu não lembro se eu conheci ou o príncipe Andrew ou o príncipe Edward, porque meus filhos estudaram na escola britânica, e aí um dos dois, fez uma visita ao Brasil, aí foi lá na escola, aí as crianças, né, com a bandeirinha do Reino Unido, receberam. Tomara que tenha sido o Edward, né? O que está no rolo é o Andrew, né? O Andrew. Tomara que tenha sido o Edward, o irmão dele. Agora eu não lembro. Vou até olhar, tem até uma foto lá dele na escola.
Olha aí, tá vendo? Essas fotos comprometedoras. Tem nome de brasileiro lá. Tem um que o apelido era até o Careca. Mais um Careca. Vou falar só o apelido. Depois chamava ele de Careca ou de Peruca. Nossa Senhora. Tá, o nome aparece, não sei exatamente em qual contexto, igual Bota muito bem pontuou, mas tem nome de alguns poucos brasileiros lá. Você vê que coisa, o cara perdeu o reino dele por causa de uma confusão dessa, né? E assim, você fica imaginando que nesse meio de gente com esse estilo de vida, esse troço não deve ser incomum, né? O que aconteceu com esse cara foi que ele excedeu qualquer limite que se possa imaginar, né? A mesma família real britânica, claro que eram outros tempos, né? Mas tem uma ilha no Caribe que é Barbados, se não me engano, né? Que é a mais britânica de todas as ilhas. E a família real tem uma propriedade lá, imagina. Deve ser uma coisinha modesta, né? Imaginem, né? E a princesa, quando a rainha era a Rainha Elizabeth II, a irmã dela, a princesa Margaret, né? Que não era fácil também. Ela, de vez em quando, pegava lá o jatinho e ia namorar. Aí, uma vez foi flagrada, claro, pelos paparazzi, namorando um rapaz lá fazendo topless e com um namoradinho lá, sendo que ela era casada, né? Lá em Barbados? Eu tenho quase certeza que é Barbados, né? Mas é que dessa vez, realmente, o pessoal pegou pesado, porque tem menor envolvida, né? Tem meninas pedofilia envolvidas, né? Então... Até olhei o mapa aqui, Marcelo. Barbados está mais longe da do Epsom. Barbados, mas eu acho que é essa ilha que a família real. Os Windsor vão ainda lá. E já rolou de tudo, quase tudo lá. Né? Mas tem essas histórias, né? Então, não é de hoje isso. Aliás, aqui no Brasil, olha que loucura, né? Vocês disseram que as meninas tinham 16 anos, é isso? 15, 16? Ah, sim. No Brasil, não dava nada. No Brasil, a idade do consentimento é 14 anos. O que eu acho uma loucura, mas enfim. Para ser considerado estupro de vulnerável, a menina tem que ter 13. Se já tiver completado 14, o consentimento é válido. Consensual passa. É considerado consensual. Passa. Que coisa absurda. É uma coisa. Eu nem lembrava dessa idade mais. 14 anos. Ou sempre foi, Marcelo? Pro estupro de vulnerável, 14 anos. Abaixo de 14. Se o sujeito tiver relação sexual com uma pessoa abaixo de 14, que ainda não completou 14, é o que a gente chamava antigamente de violência presumida. Hoje chama de estupro de vulnerável. É considerado estupro, ainda que tenha sido consensual, mas o consentimento da pessoa não é levado em conta, porque ela não é considerada suficientemente madura para consentir em relação sexual. Mas depois do 14, está liberado. Hein? Inclusive, o que a gente sabe desses bailes nas favelas, né? Esse baile funk é um negócio assustador. Foi liberado um caminhão de documentos do Epstein e ainda está sendo analisado, que é documento que não acaba mais, né? E eu estava até vendo aqui no mapa agora, está aberto na minha frente, aonde que era essa ilha que ele fazia. A ilha continua lá. A ilha continua, verdade. Onde é? É na BVI, Virgin Islands. British Virgin, Ilhas Virgens Britânicas. É gorda, é isso? Little St. James.
Little St. James. Little St. James. É pequenininha, mas muito perto de... Assim, quem está nos escutando e não conhece, você pega ali no Caribe, é um mundo velho de ilha. Tem ilha demais. E ela é perto de St. Thomas, né? Eu acho que é perto de St. Thomas. Pertinho mesmo. Mas assim, quem tava lá tá preso, porque você tá numa ilha. O único jeito é um pertinho de barco, porque para nadar não tem jeito. Então, realmente, o homem fez uma prisão e lá ele levava muita menina menor de idade, aí de 14, 15, 16 anos, novas mesmo, e fazia aquelas barbaridades que a gente sabe com amigos super influentes. Eu confesso que eu não sabia, e eu estudei aqui especificamente para o programa, como que o Epstein ficou tão rico. Eu não sabia que ele começou como professor de matemática. Vocês sabiam disso? Não. Ele era professor de matemática, pensa bem. Mas ele não tinha curso superior. Então, provavelmente, ele tinha uma cabeça financeira muito boa. E aí ele entrou naquele banco Bear Stearns e cresceu muito rapidamente. Depois montou a consultoria dele. Ele teve um esquema de Ponzi. Ponzi, no Brasil, é pirâmide. Ele teve um esquema de pirâmide, tipo Madoff, mas em escala bem menor. O prejuízo, pelo que eu estava vendo agora, que eles deram foi coisa de $500 bilhões. Não é coisa pequena, não, é grande. Ainda mais falando de uma cifra dessa há 30 anos, né? Ele morreu na prisão, não é isso? 19. Mas ele não era... Ele era idoso, assim? Quantos anos ele tinha? Não, foi suicídio. Se enforcou lá. É verdade. Dizem que ele se suicidou. Ou pode ter sido suicidado, né? Ele não foi suicidado. Ele. Tem as duas versões, né? E aí, assim, os controles da prisão, quando ele... Sumiu as imagens. Sumiu tudo, as filmagens. Eu acho que teve um camarada aí do Brasil que mandou sumir com as imagens. Sumiram com as imagens aqui também. Quem está no Brasil acha que... que é só lá. As pessoas acham que não acontece aqui. Acontece sim. Some, a câmera para de funcionar, o funcionário vai tomar um café de 10 minutos e fica 1h30 no café, o socorro que era para chegar em 2 minutos chega em 40. E a condenação dele foi por crimes sexuais? Como é que foi essa questão? Ele era, Marcelo, vida inteira um caloteiro do colarinho branco, sabe? Tá. Mas ele tinha negócios legítimos, planejamentos tributários meio escusos. Ele tinha os dois. Ele tinha o lado A e o lado B. A vida inteira. Desde a época que ele saiu do banco, por exemplo, a Victoria's Secret é clientão dele. Ele faturou aí centenas de milhões de dólares com a Victoria's Secret, dentre outros clientes grandes. E ele fez muito planejamento tributário usando Ilhas Virgens Britânicas e outras ilhas do Caribe. Ele teve esse esquema de Ponzi, que o sócio dele foi preso, ele não. Ele não foi nem acusado. Aí cai no que a gente já falou aqui um monte de vezes da persecutory discretion, né? E aí a gente sabe como é que isso funciona quando o cara tem esses dossiês. Imagina o que ele tinha de dossiê dessa turma toda. Então conseguiu segurar a acusação. E aí ele teve uma acusação na Flórida antes dessa última prisão, que ele fez um acordo de pena, acho que de 1 ano e meio, um negócio que era para ser uns 10. E depois o Miami Herald fez uma investigação pesada em cima, eles reabriram a acusação, aí que ele foi acusado e preso. E aí ele morreu na prisão. Ele tinha uma cafetina, como é que é o nome dela, gente? Eu tô com o nome dela na minha frente. Ghislaine Maxwell. Maxwell. E tá presa, essa tá presa. E provavelmente... ainda tá presa. Ela tá viva, hein? Já é um progresso, hein? E todos os recursos dela, tudo negado. Essa aí parece que vai ficar guardada. Arquivo vivo, hein? Arquivo. Que eu perdi, Sampaio? Me socorre. Não, que eu deixei você de sabe fora mais do que eu. Você sabe mais do que eu do passado financeiro dele. Eu nunca
me liguei muito nisso, me liguei mais na amizade dele com o Bill Gates, com o Bill Clinton. Ele tinha uma fixação por Bills, né? São notas, que é dinheiro. Bills. Será que o pessoal sabe do Bill Gates? Bill Gates. Vou falar então, Mota. Às vezes quem está nos escutando não sabe. Muita gente não sabe aqui. Já é público, a esposa do Bill Gates, só pesquisar, ela chama Melinda. Só pesquisar que tem a entrevista dela, aí dá para assistir tudo. Bill Gates foi na ilha, pegou não sei o que, alguma doença sexualmente transmissível. Deve ser uma sífilis da vida, um trem desse. E aí voltou, falou, a Melinda vai descobrir. Disparou a dar antibiótico para ela tomar sem ela saber, para que ela já não pegasse, né? E aí ela dá detalhe disso tudo. É uma entrevista triste mesmo. E o Bill Gates é um que estava lá. Elon Musk, o nome dele apareceu, falando que não iria de jeito nenhum, que não queria nem saber. Da mesma forma, o nome do Trump apareceu, também nunca foi, não teve ligação nenhuma. Eu até li um tweet muito interessante, falando que a briga do Musk com o Trump pode ser que tenha sido algo para para levar o Partido Democrata a querer que fosse liberado os arquivos todos do Epstein, para que fosse descoberta uma alegação contra o Trump, igual o Musk tweetou. Você acha que eles armaram isso? É isso? Teatro, né? Que a briga foi fake? Putz, genial! É muito bem escrito e dá muitos detalhes, sabe? De como é que foi, com a reaproximação. Eu vou te mandar. Fez sentido para mim. Eu falei, isso é uma jogada de gênio, que os democratas falaram, libera, agora a gente quer ver. Aí liberou. Quem tá lá são só eles. Pois é, os comentaristas estão falando aí sobre o caso Epstein, né? E sobre essa guerra da esquerda e da direita que aconteceu ali nos Estados Unidos. Aí você pode pensar assim, mas o que o Brasil tem a ver com isso, né? Onde a gente entra nisso? Tem muito a ver, pessoal. Sabe por quê? A esquerda, ela não trabalha de forma separada. A esquerda, ela não é uma lá na Europa, outra na China, outra nos Estados Unidos. Não. Eles trabalham de forma coligada. Inclusive, tem algumas células da esquerda que alimentam as outras. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Por muitos anos, né? Foi revelado, quando abriu-se ali a caixa preta do BNDES, revelou que o Brasil, através de Lula e Dilma, financiava ditaduras como Cuba, Venezuela, Nicarágua e outras mais, através do banco BNDES. Então, o que acontece? Quando a esquerda ela é desbaratinada, quando ela é realmente revelada as suas falcatruas lá na Europa, ou que seja nos Estados Unidos, aqui a gente sai ganhando, porque isso enfraquece o sistema deles. É por isso que está havendo uma tendência mundial de uma virada para a direita, porque eles estão ficando cada vez mais fracos. A prova disso é só você ver, por exemplo, tem 3 anos que a Rússia está em guerra com a Ucrânia e não conseguiu ainda seu objetivo, não conseguiu. Em outros tempos atrás, eles precisariam de 6 meses, 3 meses para resolver o problema. Hoje eles estão sofrendo uma grande resistência. Até aqui mesmo na América do Sul, a Venezuela, depois de tantos anos o sistema ali de ditadura, caiu. Tudo isso porque a direita ela veio, sim, para poder mudar a era do sistema. Na verdade, pessoal, estou para te falar que a política, a geopolítica, né, falando do mundo inteiro, ela é cíclica. De tempos em tempos, de eras em eras, até de gerações em gerações, acontece um movimento de guinada, de virada, né? Você vê que, por exemplo, ali na Venezuela foram 30 anos de ditadura. Aqui no Brasil já tem 20, né? Do sistema do PT. E uma hora as coisas mudam, uma hora muda. E aí depois passa mais 20, 30 anos, aí muda de novo. Então é assim, e é por isso que nós queremos que este ano, o Lula não ganhando as eleições, termina esse ciclo, não tem como continuar. Por quê? O Lula vai fazer 80 anos, não pode se reeleger a partir do ano que vem. E outra coisa, ele não tem sucessor.
Não tem ninguém no PT para poder dar aí o capital político de Lula. Não tem. Gleisi Hoffmann, o Haddad, o Boulos, eles não têm chance nenhuma. Agora, diferentemente da direita, a direita não. Você vê que o Jair Bolsonaro está preso e as pesquisas mostram que ele já transferiu grande parte do capital político, dos votos que ele tem, para o Flávio Bolsonaro. E se fosse o Eduardo Bolsonaro que estivesse no Brasil, também seria da mesma forma. Se o Nicolas tivesse idade suficiente para poder concorrer a presidente, também seria da mesma forma. O Bolsonaro, mesmo preso, transfere aí os votos para esses artistas, personagens da direita aí, porque a direita tem sim sucessores, já a esquerda não tem. Então, existe sim, essa é uma boa notícia que vem dos Estados Unidos. E aquela briga que teve entre o Elon Musk e o Donald Trump, né, que eles brigaram ali, se separaram no governo de Trump mesmo, né, no primeiro ano do governo de Trump, aquilo ali, ao que tudo indica, pelo que os comentaristas aí estão falando, foi só uma armação, né? Foi só algo fake mesmo para poder manipular o mercado a favor deles próprios, né? E aí, no final das contas, eles estão jogando do mesmo lado, né? E aqui no Brasil, não se engane, pessoal, isso também acontece. Nós temos aí agora a prova viva disso, é o que? O Geraldo Alckmin sempre foi esquerdista, tanto que agora está aí com o Lula, né? Por muito tempo, ele falou que o Lula quer voltar à cena do crime, eles são ladrões, eles são isso, e agora está com eles, né? O próprio Fernando Henrique, pessoal, o próprio Fernando Henrique disputou a eleição contra o Lula lá atrás, e aí agora ele aparece junto com o Lula também em evento. É algo assim, aí alguém fala assim, isso é hipocrisia, eles não têm vergonha na cara. Realmente não tem vergonha na cara não, mas é o jogo político. O jogo político acontece assim, né? Tem hora que você tem que fazer algumas coligações para se manter e perpetuar no poder. E aqui vai uma reflexão para você entender. Por exemplo, algumas pessoas acham que não, Bolsonaro fez tudo certo, ele andou dentro das 4 linhas, tá tudo certo, a culpa é do Lula, a culpa é do Moraes, a culpa é do Rodrigo Pacheco, que não colocou os pedidos de impeachment para ser votado, é do Arthur Lira, que estava na Câmara dos Deputados. Mas, pessoal, vamos e venhamos, vamos ser prudentes e sensatos. Se o PT está no poder há mais de 20 anos, há quase 22 anos, eles sabem fazer política, de alguma forma. Do jeito certo, do jeito errado, não sei, mas eles sabem fazer. Porque já tem 5, eles elegeram 5 presidentes, né? 3 vezes o Lula e 2 vezes a Dilma. Então, eles sabem fazer política do jeito certo ou do jeito errado. O que acontece é o seguinte, o PT, enquanto ele fez um plano de poder para perpetuar no poder, o Bolsonaro entrou ali, ficou 4 anos e ficou o tempo todo brigando com a Globo, ficou ali batendo na questão da pandemia, na questão da vacina. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, entenda, ele ficou comprando brigas que não precisava. Você já viu o Lula brigar com a Globo? Ah, mas aí você vai falar assim, mas é porque a Globo passa a mão na cabeça dele. Não. A Globo bate para todos os lados. Se você parar para ver, eu coloquei hoje mesmo aqui no canal uma matéria da Band News, que é a grande mídia, né? Globo, Band News, CNN, é tudo a mesma coisa. A Band News, o jornalista Eduardo Oineg, metendo cacete, descendo o pau no Lula e no governo Lula sobre a escala 6x1, que ele quer aprovar de tudo quanto é forma. Ou seja, a mídia bate no Lula, só que ele não revida. Ele fica na dele. Para quê? Para não dar mais ibope. O contrário foi o que o Bolsonaro fez. Quanto mais a Globo, o SBT, a Band batia nele, ele revidava e ia tinha todo dia, você se lembra, todo dia ele saía ali da casa dele, ficava no cercadinho ali, não tinha um cercadinho? Então, ele ficava ali e falava para a mídia, vocês são isso, vocês vão me pagar. Isso não ajudou em nada no governo dele. Aí você fala assim, não, mas está errado, tem que falar mesmo. Não tem. O governante, ele tem que governar, só isso. Era para o Bolsonaro ter permanecido no poder se ele não tivesse errado em algumas partes, né? Por exemplo, essa parte de brigar com a mídia, de brigar contra a vacina, de falar que não ia vacinar, que não é para falar nada disso. Outra coisa também é nessa questão que nós estamos falando aqui, por exemplo, as alianças, né? O Lula faz aliança com um monte de gente. Claro que você não vai fazer aliança com quem não tem princípio e o mesmo valor que você tem. Você não vai fazer.
Mas tem muita gente em Brasília, principalmente do Centrão, que o Bolsonaro deixou de receber ali no seu palácio, deixou, né, de compactar, tudo porque ele estava preocupado com o que a mídia vai falar. Não, amanhã, se eu me reúno com fulano, amanhã vai sair em todos os jornais. Se eu me reúno com... Que se dane. O importante é fazer as coligações para ganhar o Congresso Nacional, para ganhar a Câmara e ganhar até o STF para você se reeleger e continuar. Mas foi tanta burrice e tanta cabeça dura que acabou perdendo o poder aí, né? E brigou contra todo mundo, caçou briga contra todo mundo, na melhor das intenções. Na melhor das intenções. Não estou falando aqui que foi na pior das intenções. Mas não funcionou, pessoal. E o que eu queria que o povo pensasse mesmo é o seguinte: o que vale você... eu estou agindo dentro das 4 linhas, mas você agora está preso lá na Papudinha, podendo até ir para o presídio comum. Pode sim, porque olha só, pessoal, vai ter o julgamento aí no STM, né, que é o Superior Tribunal Militar. Se o Bolsonaro perder ali, perder sua patente de capitão e for destituído, o Moraes pode mandar ele para Papuda, que é o presídio ali com presos comuns. Até porque o Bolsonaro não tem informação superior ali, ele não vai poder ter cela separada. Então, é uma série de coisas. O que acontece é o seguinte, pessoal. Na Bíblia, né, tem um versículo que fala assim, ó, que o sábio, ele conquista a cidade do valente. O que significa isso? Se você agir com sabedoria, você vai governar por mais tempo. Se você agir com burrice, com truculência, você vai ser extirpado e cuspido do poder. É o que aconteceu, por exemplo, com Jair Bolsonaro. Ele foi cuspido do cargo dele porque ele não soube fazer alianças, ficou brigando com o Globo, ficou brigando com vacina, com pandemia. Falta de sabedoria e de instrução. Eu não sei, pessoal, se ele não tinha pessoas ali à sua volta para poder orientá-lo, para poder dar instrução, pessoas capazes mesmo, ou se ele tinha essas pessoas, as pessoas falavam com ele e ele mesmo que não queria ouvir. Eu não sei, eu quero que você coloque aqui nos comentários sobre essa questão aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Ele agiu, né, da cabeça dele e não quis ouvir ninguém, ou ele foi mal assessorado, ele não tinha pessoas do bem ali. Bom, aliás, eu vou falar de 2 pessoas aqui que estavam ao lado de Jair Bolsonaro e que talvez ajudou a jogar ele para as cobras, né? Como se diz aí no vocabulário popular, né? Um deles é o Mauro Cid. Mauro Cid, o grande traidor do Brasil, o maior traidor do Brasil, acabou jogando todo mundo pro buraco, os generais, o Bolsonaro, todo mundo, fazendo aquelas delações ali, 8 delações diferentes uma da outra, mas o Supremo engoliu, né? Porque era o que o Supremo queria. O Mauro Cid era o braço direito, era o secretário, o assistente ali de Bolsonaro. E ele virava e mexia, falava as coisas. Ou seja, será que foi um dos conselheiros que o Bolsonaro ouviu e que só fez cagada? Talvez por causa do Mauro Cid. Um outro que estava ali ao lado dele, que vivia ali, um urubu, vivia igual um urubu do lado dele, era justamente o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, pessoal. Vocês se lembram do Ciro Nogueira? Pois é, ele é do Centrão. Então, ele fazia parte ali do governo de Jair Bolsonaro, e eu me lembro na última entrevista que Bolsonaro deu, ele inclusive falou assim, naquela entrevista onde ele fala assim, vocês vão sentir falta de mim, eles vão sentir muita saudade de mim. Pois é, nessa fala que ele deu ali na última entrevista dele, o Ciro Nogueira estava do lado dele, ali, acompanhando, né, passando a mão na cabeça. Pois é, esses dias agora, o Ciro Nogueira anuncia que vai estar do lado de Lula para poder ganhar ali no Piauí, né, para poder se eleger, para poder ajudar ali no Piauí. Ou seja, o partido dele junto com o PT no Piauí, tudo em busca do poder. Aí eu te pergunto, quem que você acha que está certo? O Ciro Nogueira de querer perpetuar no poder ou o Bolsonaro de não querer ouvir ninguém e agora tá lá preso, lá indo pra Papuda? Pois é, pessoal, é pra gente pensar. Se o PT está há 22 anos no poder, não é por acaso. Será que a gente tem alguma coisa para aprender com o PT, pelo menos nessa questão de fazer coligações, de fazer os conchavos ali permitidos? Claro, pessoal, sem passar em princípios e valores. Os princípios e valores você não perde, mas as alianças elas são necessárias. Um político que quer se manter no poder e salvar uma nação, mas não quer ouvir ninguém, não quer conselheiros e não quer fazer conchavos ali com ninguém, porque o que vão falar de mim,
Pelo amor de Deus, né, pessoal? Fica aí essa análise, fica aí esse pensamento. Olha só, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo para que você possa ver outros vídeos como esse. Nós vamos continuar mostrando aqui o Trump e o Elon Musk ganharam da esquerda ali nos Estados Unidos e colocaram gente na cadeia. Isso pode descer aqui para o Brasil e tomara que aconteça.